de competência para comandar navios sem limite de tonelagem. Ocean Skipper, para a náutica de recreio, é outra das suas atividades. Enquanto membro da Comissão Europeia, tirou vários cursos onde se destacam. Em 2001, o curso de Gestores de Projetos Básico e Avançado. Em 2008, o curso de Certificação para Inspectores de Pescas em Salvamento e Assistência no mar. Em 2011, curso de Auditor na área de monitorização, controlo e vigilância das pescas. A sua experiência profissional no setor privado fez com que ele, de 1972 a 1986, fosse piloto imediato e comandante a bordo de todos os tipos de navios de pesca, cargueiros e petroleiros. Destaca-se que, jovenzinho, aos 27 anos, teve o seu primeiro comando de navio, vejam bem, com 27 anos, e comandou 8 navios desde 1977 a 1983. Nestes comandos, destaca-se o navio de estudos e investigação das pescas Noruega, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. De 1986 a 88 foi diretor de frota e de produção de 13 traineiras e 300 pescadores da pesca da sardinha em Peniche. Foi professor no Centro de Formação de Pesca chamado Forpescas, em Peniche. Entre 85 e 1993, construiu com as suas próprias mãos, isto é fascinante, um veleiro em aço com 11 metros, onde navegou cerca de 15 mil milhas. Isto é quase como aqueles indivíduos que não encontram o livro que querem ler nas bancas e escrevem eles um livro. Ele não tinha o veleiro e faz ele um veleiro para ir fazer. Vejam bem, fantástico. E em 2014 criou a Associação David Melgueiro, sendo seu presidente durante 7 anos. Em 2022 e 2023 foi o promotor e participou com o veleiro Anisha 2, da sua propriedade, na expedição Lusitânia, que fez a homenagem da viagem de Gá Coutinho e Sacadura Cabral ao Atlântico Sul, pela primeira vez por via aérea, efetuando essa mesma travessia até ao Atlântico Sul, navegando pela costa da Amazónia e das Caraíbas e tendo só chegado a águas portuguesas neste mês de junho. Vejam bem, eles partiram o ano passado, no dia 3 de abril, e chegaram agora aqui pela primeira vez. Vejam bem o tempo que demora uma viagem à vela. Continuando, portanto, no setor público, e aqui assim é a parte talvez mais pesada, não é? Entre 1988 e 93 integrou a primeira equipa de inspectores de pescas da Comissão Europeia. Entre 93 e 96 foi gestor e negociador da componente técnica dos acordos de pesca celebrados entre a Comunidade Europeia e a Mauritânia, Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau. De 97 a 2000 foi o assessor para as questões técnicas da Política Comum das Pescas, junto do Diretor-Geral. No mesmo período, foi ainda o organizador e responsável da logística de todos os eventos ligados à participação da Comissão Europeia, Direção-Geral das Pescas, na Expo 98. Muito do que nós vimos na Expo 98, vemos ao que não nos é Mesquita. 2001-2003 foi gestor dos projetos de desenvolvimento de pescas para todos os países do Magreb e do Iémen. 2004 e 2007 foi o gestor e responsável técnico da Comissão Europeia nas reuniões da Organização das Pescarias para o Atlântico Noroeste, NAFO, Pesca do Bacalhau. 2007 a 2010 foi o responsável pelo plano de controlo e recuperação do atum vermelho no Mediterrâneo e responsável do dossiê técnico nas negociações internacionais do ICCAT. 2010 a 2012 foi responsável pelo plano de recuperação do bacalhau no Mar do Norte e plano de controlo dos pequenos pelágicos no Báltico. Portanto, meus caros amigos, se nos dias de hoje os portugueses em particular têm bacalhau nos seus pratos, ao meu querido Zé Mesquita do Vento. Vejam bem a importância deste homem que está aqui hoje convosco. Mas não é só por isso, mas por tudo aquilo que já fizeste e fazes em prol da saúde dos oceanos, que eu te agradeço do coração como teu amigo e teu grande admirador. Vamos então ver e ouvir o que é que o Zé tem para nos apresentar. Bem-aja, José. Muito obrigado, Luís.
Em primeiro lugar, eu fico quase envergonhado quando eu assim o meu currículo. Parece uma coisa incrível. Mas, enfim, eu queria começar por agradecer ao Luís, ao meu querido amigo Luís, felicitá-lo por esta brilhante exposição, que me comoveu assim que a vi, mas, acima de tudo, porque quando conheci o Luís há uns anos, o Luís, de repente, tornou-se um templário a favor dos oceanos e na proteção dos oceanos. Ele já tinha tido, no passado, algumas iniciativas, nomeadamente em Leiria, uma iniciativa brilhante, que mobilizou milhares de jovens, mas, de repente, juntou-se a fome com a vontade de comer. E o Luís, hoje presidente da associação, ergueu o estandarte de aquilo que é a nossa principal preocupação, que é exatamente a sensibilização do cidadão nacional e ao nível internacional para aquilo que os oceanos representam na vida da espécie humana e de todas as outras espécies no planeta e aquilo que os oceanos, a situação em que os oceanos se encontram atualmente. É uma empreitada difícil, sem dúvida. É impossível, talvez, à escala global, sensibilizar as pessoas para um problema tão grande. Mas eu recordo-me aquilo que Mandela dizia: não se muda o mundo se as pessoas não forem cultas. E aqui eu direi ambientalmente cultas. Porque, como disse o meu orador, o orador anterior, que eu já felicito pela sua brilhante exposição, tem que se encontrar uma forma de mudar o nosso paradigma. Eu não sou espiritual, não tenho dentro de mim esta bola enorme de espiritualidade que vejo aqui, tenho aqui também no meu lado esquerdo. Eu sou muito mais pragmático, muito mais terra a terra. Não podia deixar de ser, sou homem do mar e, portanto, nós andamos com os pés no mar e a viver, a respirar o mar todos os dias e, portanto, somos confrontados com problemas muito terráqueos, neste caso marítimos. E, portanto, não dá muito tempo para refletir noutra dimensão. É uma guerra perdida, esta guerra da sensibilização? Provavelmente é. Por outro lado, então qual é a solução? O que é que nós vamos fazer? Desistir? Nós não desistimos. Nós, e quem digo nós são os elementos da Associação David Melgueiro, não desistimos, não baixamos os braços e continuaremos a lutar para que a nossa campanha, digamos assim, de sensibilização vá por diante. Vocês têm ouvido desde há 6, 7, 8 anos para cá muitas notícias sobre as mudanças climáticas, etc, etc. Nós também as temos ouvido, ainda bem que elas apareceram, ainda bem que hoje há muita gente que já não diz que o planeta não está a aquecer, mas continuamos a ver que há uma ignorância imensa sobre aquilo que está a passar. Eu gostaria de começar esta minha apresentação um pouco por vos mostrar a importância dos oceanos no planeta. Para já, o oceano cobre 70% da superfície da Terra. Curiosamente, do nosso corpo, cerca de 70% do nosso corpo também é água. Curiosidade. Para além disto, a primeira forma de vida surgiu nos oceanos. Foi dos oceanos que apareceu a primeira forma de vida. O oceano absorve e distribui mais calor do que a própria atmosfera. A atmosfera é um filtro que absorve e distribui. Depois os oceanos fazem isso mais do que a atmosfera. Por outro lado, é o termostato do planeta. É o verdadeiro termostato. Se o oceano estiver mal ou funcionar mal, isto descontrola-se completamente. Produz cerca de 60% do oxigênio que nós respiramos, mais que todas as florestas do planeta. Não é a Amazónia, não são o oceano produz mais. Porquê? Porque o oceano tem à superfície aquilo que se chama o fitoplâncton. São umas plantazinhas que dão a cor azul ao oceano e que fazem a fotossíntese oceânica, ou seja, o sol, ao incidir na superfície do oceano, e que vai até 20 metros de profundidade, provoca o fenómeno de fotossíntese. Essa fotossíntese dá
o oxigênio, muito oxigênio que a gente respira. Mas não só, mais adiante vão perceber outro dos aspectos fundamentais deste aspecto do oceano. É a principal fonte de água doce. Fonte de água doce. Vem do oceano. Portanto, muito daquilo que eu irei dizer a seguir, se calhar é do conhecimento de todos vós, mas eu tenho verificado um pouco por onde tenho andado, e agora esta viagem que eu fiz, que foi um privilégio, confrontou-me com outro mundo, que não o meu canto, o meu retângulo em Portugal ou a minha Europa. O outro mundo não se passa nada disto. Estão a muitos quilómetros da consciência ambiental que é necessário ter para que o planeta não derrape. Mas isto não me surpreende. Basta-vos dizer, por exemplo, que nos anos 70, o nosso conhecido, pelo menos dos mais velhos, e aqui somos todos já com uma idade média razoável, o comandante Cousteau, Jacques Cousteau, que mergulhava nos sítios mais bonitos do planeta, nesses mesmos sítios despejava o lixo da Calypso. Direto para o mar. Fosse o que fosse, ia tudo direto para o mar. Acabou a sua vida fazendo palestras como esta, não para meia dúzia de pessoas, mas para centenas de pessoas defendendo os oceanos. Ele tomou consciência disso. É preciso também ter em conta que o desconhecimento dos oceanos era profundo. E só na década, reparem bem, só na década de 80 é que se começou a ter a noção, os cientistas começaram a ter a noção clara do impacto dos oceanos como tal, como o termostato do planeta, como o regulador do clima do planeta. Muito ainda está por descobrir. O conhecimento, por exemplo, do impacto da nossa forma de viver nos oceanos ainda está muito por pesar, por medir, por calcular. Mas sabe-se, por exemplo, que as correntes oceânicas estão a desacelerar. Isso pode ser uma catástrofe colossal. Mas eu vou um bocadinho mais à frente para tentar explicar ainda um outro aspecto importante dos oceanos. Ele alimenta cerca de 200 milhões de indivíduos no planeta. Os recursos a que eu me dediquei durante 20 e tal anos da minha vida, como na minha estadia da União Europeia, na Comissão Europeia, foi exatamente a gestão dos recursos do mar, que é uma coisa absolutamente essencial para a vida de milhões de seres humanos neste planeta e que nós estamos a dilapidar permanentemente. Mais à frente vou-vos dar uma informação sobre isso. Agora, outro dos aspectos que eu gostaria de focar aqui é exatamente este. Aqui eu tenho a circulação dos ventos nos oceanos. Eles circulam devido às diferenças de temperatura na superfície dos oceanos. É graças a estes ventos que vêm aqui, representados, nomeadamente estes aqui, por exemplo, os alísios e contra-alísios, é com estes ventos que eu agora fiz a volta do Atlântico Norte. Se não houvesse estes ventos, eu não tinha conseguido navegar, não tinha conseguido ir até ao Rio de Janeiro e depois não conseguia vir do Rio de Janeiro para cá. Foi isto que os nossos antepassados fizeram também, quando fizeram as suas viagens. E depois, quando passavam para o Hemisfério Sul, apanhavam os ventos, os alísios do Hemisfério Sul e iam por aí fora até à Índia. Se calhassem com as boas estações, evidentemente. Mas, portanto, a importância dos ventos que vêm são gerados pelas diferenças de temperatura dos locais para os outros e, portanto, estes ventos fazem um certo equilíbrio transportando essas massas. São estabelecidos células de convecção na atmosfera e que geram aquilo que nós chamamos os centros de alta pressão e os centros de baixa pressão. Quando vocês agora veem, muitas vezes, na meteorologia, na televisão, veem os A's, alta pressão, e os H e os L, baixas pressões, que são exatamente as zonas de bom tempo, de anticiclone, o famoso anticiclone dos Açores, e as zonas de mau tempo, as depressões, que se tornam em ciclones, e que são ciclones, chamam-se normalmente ciclones, bem que elas só são ciclones a partir de determinada intensidade de vento. Aí é que elas se transformam em ciclones. Por várias razões que eu daqui mais à frente irei abordar.
A água evapora mais nas regiões de maior temperatura, é óbvio, ela evapora-se mais no Equador, nas zonas tropicais, e depois é transportada por estas circulações de vento para as altitudes, para mais altitude, condensa, faz as nuvens, e as nuvens, por sua vez, nos dão a água de que a gente precisa. Agora, há aqui outra coisa extremamente interessante, que é este mapa, que são a circulação das correntes nos oceanos. E vejam, há aqui uma muito curiosa, que é esta, que vai aqui. Esta corrente que vai aqui é a corrente que vai para o Ártico. Esta corrente vai para o Ártico. Ela circulou aqui, ela vai para o Ártico. Tudo isto condiciona também... estas correntes são originadas pela diferença de salinidade e da temperatura das águas. Com aquilo que se está a passar com o aquecimento global, e principalmente nas regiões mais a norte do hemisfério norte, todos estes parâmetros estão a ser alterados. Todos os dias. E eu, mais à frente, vou abordar este assunto para que percebam o impacto terrível que tem isto no equilíbrio do nosso planeta, nomeadamente do clima. Transportar o calor da região do Equador para as regiões de maiores latitudes, evidentemente, com estas correntes transportam calor, porque elas transportam água quente mais para o sul e associado a isso vem o calor. Têm períodos, se eu pegasse uma gota d'água, lhe desse uma cor e a seguisse, ou metesse um chip numa gota d'água e a seguisse, ela demora 1000 anos a fazer o circuito do planeta. 1000 anos é quanto leva uma gota d'água a fazer estes percursos todos. Portanto, estão a ver a importância que isto tem. Agora, como é que isto muda? Ora bem, conclusão. Vocês já ouviram dizer, todos ouvimos na rádio, na televisão, toda a gente diz, é um lugar comum, os oceanos estão doentes. Estão seriamente doentes. Porque a primeira coisa que é a tomada de consciência é que nós somos o vírus que contamina esses oceanos todos os dias. Isto não havia esta noção. As pessoas não pensavam nisso. Não paravam para pensar, ninguém as alertava. Como eu disse, o comandante Cousteau, nos anos 70, há 50 anos atrás, deitavam os lixos ao mar, tudo e mais alguma coisa. E, portanto, não havia esta sensibilidade. Hoje, mais e mais se percebe o que é que não se pode fazer. Mas nós temos outra particularidade, é que nós somos inteligentes. Somos uma espécie inteligente. Somos uma espécie que temos capacidade de assimilar, de parar, de pensar e de tentar, se sabemos que nós somos a causa, tentar evitar de continuarmos a ser essa causa. Ninguém sabe ainda muito bem como, mas sabemos que não podemos continuar nessa via. E agora reparem, eu vou continuar, primeiro diagnóstico da doença dos oceanos. 75, 80% da poluição marinha é fruto da nossa atividade. 75, 80% da poluição marinha. E quando se fala em poluição marinha não é plásticos, é tudo. É tudo. E vão ver a seguir. 13 milhões de toneladas de plástico por ano provocam a morte de 1 milhão de aves e cerca de 100 mil mamíferos marinhos de incalculável número de peixes. As marés verdes. Quem alguma vez já falou, vocês já ouviram falar das marés verdes? O que são as marés verdes? Junto às costas, começam a proliferar por todo o lado algas verdes, que se criam com os resíduos, a poluição da agricultura, os fosfatos, os nitritos, tudo isso é despejado na costa, tudo isso vai criar algas, essas algas vão absorver o oxigênio que está nas águas baixas costeiras e esse oxigênio é fundamental para a vida das espécies marinhas que aí povoam. Esse problema é que ele está a acontecer? Também. Mais... As marés brancas. O que é as marés brancas? As marés brancas é tudo aquilo que os rios e as ribeiras recebem. Tudo. São medicamentos, hormonas, detergentes, cosméticos, produtos fitossanitários que provocam graves problemas de saúde pública. E só para terem uma ideia, na China,
85% dos detritos industriais são lançados nos esgotos sem tratamento. E isto custa aos chineses 15 mil milhões de euros em valor para reparar os danos provocados na saúde pública na China. 15 mil milhões de euros gastam os chineses anualmente para reparar o mal que fizeram aos seus cidadãos, exatamente por este facto. Mas eles não estão só a fazer mal aos cidadãos deles, também estão a fazer mal a nós e já vamos também ver mais à frente. As marés negras toda a gente sabe, tenho ali o meu colega que também sabe, e que o Luís, são os derrames, os resíduos de petróleo que são deitados no mar. 3 milhões de toneladas de hidrocarbonetos juntam-se cada ano ao resto da poluição oceânica. 3 milhões de toneladas. Agora, o lixo nuclear, evidentemente, o lixo nuclear está centrado essencialmente na zona do Ártico. E aí, no mar de Barents, mas também no Ártico. Aí há 20 mil toneladas de restos radioativos identificados, sólidos. Há uma zona no Ártico que os russos não deixam lá ir, mas presume-se que tem enormes quantidades de material radioativo que foi aí despejado. 7 mil metros cúbicos de líquidos contaminados, 250 reatores nucleares e 88 submarinos abatidos. Isto é o que se sabe, fora aquilo que não se sabe, não é? Mas isto dá uma ideia para nós percebermos o drama. Mais a pesca. 30% das reservas de peixe estão exploradas acima da sua capacidade de crescimento. A sua capacidade de crescimento, ou seja, se eu tenho uma biomassa de X toneladas, se eu todos os anos retirar X mais Y, ela vai decrescendo permanentemente. E isso é o que acontece. Há pelo menos 30% das espécies a serem pescadas mais do que aquilo que a sua biomassa, a sua taxa de reprodução permite que elas o sejam. Para além disso, a sua capacidade de produção atingem já, acima da sua capacidade de produção, 57% atingiram já o seu máximo. Se somarmos 57 com 30, estamos nos 87% das espécies marinhas que são essenciais à nossa vida, estão ou já a diminuir ou no limite de cair para o outro lado. E porquê? Porque nós precisamos de comer. E temos que comer, temos que extrair o pescado, é um recurso e as populações aos milhões não facilitam de forma nenhuma esta empreitada de gestão dos recursos vivos do mar. Se nós tivermos em conta que neste momento somos 8 mil milhões e que no fim do século passaremos a ser 11, 12 mil milhões de seres humanos no planeta, que vamos continuar a exigir alimentação e tudo mais, pensem só um bocado nesta situação. As outras situações que estão a afetar os oceanos de uma forma colossal são, efetivamente, as alterações climáticas. As alterações climáticas estão a provocar, e elas são muito, em parte, provocadas pela nossa atividade. Lá está, o vírus dos oceanos, em parte, não é totalmente, mas em parte, somos nós, e quando se sobrepõem em gráficos de aumentos de temperatura, de acidificação, de regiões, verifica-se que os gráficos são coincidentes, as suas curvas de crescimento são coincidentes com as curvas de crescimento e desenvolvimento económico. Ok? E, portanto, as mudanças climáticas, a acidificação, o aumento do nível das águas do mar, a desaceleração das correntes marítimas, e a poluição acústica que vocês sabem também, quando as baleias não todas à costa e os golfinhos, isto tem a ver com o aumento de temperatura, a velocidade de propagação do som na água aumenta. E, portanto, isto vai afetar todo o registro dos radares desses animais em função de localização e acontece isto. Agora, para continuar, eu quero-vos mostrar este quadro. Este quadro é exatamente aquilo que eu estou a dizer. Nós somos o vírus. Mas porquê é que somos o vírus? Nós produzimos na nossa atividade, independentemente de muitas outras coisas, mas produzimos dióxido de carbono.
nas nossas atividades. A agricultura, o gado, toda a gente, todo o ser vivo está a expelir dióxido de carbono. O que é que acontece ao dióxido de carbono? O dióxido de carbono, que é expelido para a atmosfera, é parcialmente absorvido pelo oceano. Uma parte desse dióxido de carbono é decomposto. Uma parte do oxigênio fica no oceano, não é libertado, o carbono também, e outra parte vai para a atmosfera. Da parte que vai para a atmosfera, o oxigênio, lá vão os tais 60% ou 70%. Mas este fenómeno, digamos, fotossintético, desta absorção, vai provocar acidificação dos oceanos. É aqui que está a origem da acidificação. A acidificação vem deste fenómeno. E essa acidificação vai afetar a cadeia básica, que é o plâncton e o fitoplâncton. E, portanto, atacando a pirâmide cá por baixo, estamos a destruí-la. Ok? Depois, por outro lado, uma parte deste dióxido de carbono também, ao ir para a atmosfera, vai fazer o chamado efeito estufa. Portanto, ao fazer o efeito estufa, ele vai fazer com que a temperatura aumente. Quanto mais produzirmos, mais isso vai acontecer. Depois, também, a temperatura dos oceanos também aumenta. Ao aumentar a temperatura dos oceanos, nós temos naturalmente aquilo que nós fazemos. Nós vestimos um casaco, ou tiramos o casaco, se está calor, ou metemos o ar-condicionado, as espécies migram de um local para o outro, muitas vezes em função das temperaturas. Não é raro ver uma espécie. Olha, temos agora aí as orcas. As orcas estão na nossa costa. Como é que elas vieram para? Porque as condições são favoráveis. Há espécies tropicais nas berlengas, neste momento. Porquê? Porque as berlengas começam a ter temperaturas que são temperaturas quase tropicais. Antes de ontem, as berlengas estavam com 18 graus. Isto é nunca visto. Peniche no verão chega a ter 21 a 22 graus e o Algarve com 18. Portanto, há uma série de fenómenos ligados à oceanografia e às temperaturas que estão em mutação profunda. E isso é altamente preocupante e tem consequências. As consequências estão em parte aqui. Depois, o painel intergovernamental para as ações climáticas recomendou que entre 2010 e 2030 se devia reduzir as emissões de dióxido de carbono de 45%. Ok? 10 anos passados aumentaram 21%. Em 2020 não reduziram 45%, aumentaram 21%. Isto é gravíssimo. Mas porquê que aumentaram? Então nós já não sabemos que não podemos... Não, aumentaram. E continuam a aumentar. E posso-vos dizer outra coisa que é assustadora, que também vou abordar um bocadinho. Há um gás, que não é o dióxido de carbono, é o metano, que é muito mais prejudicial em termos de efeito estufa e que é libertado para a atmosfera e que nos estudos desta Comissão Intergovernamental para as Mudanças Climáticas o metano não entra em linha de conta para todas aquelas, digamos, opiniões científicas e técnicas que eles emitem para os governos a avisar disto ou daquilo ou daquele outro. Não entram com o metano. Não entram com o metano. Continuando, quais são as soluções? Reparem, nós estamos em crescimento e desenvolvimento. O crescimento e desenvolvimento económico é um fator indispensável que nos é apresentado à escala global como um elemento de estabilidade da sociedade. Os países menos desenvolvidos procuram desenvolver-se o mais rapidamente possível. Vejam a China. Os países como nós, vemos os nossos governantes dizer assim: estamos muito contentes porque este mês fomos na Europa o país que mais economicamente se aumentou, se desenvolveu, a nossa taxa de crescimento. Mas o crescimento é o quê? Por exemplo, os turistas. Andamos todos contentes porque temos um turismo de massa que chegam, o ano passado aumentaram 19% ou 16%, este vai aumentar 20% e tal. 3 navios ou 4 no Tejo, com milhares e milhares de turistas, gente que desembarca, que consome tudo e mais alguma coisa. É fantástico.
o restaurador fica contente, toda a gente fica contente, mas o que é que o turista está a fazer? Está a consumir de uma forma sustentável? É aquilo que é o crescimento sustentável? Que nos mantém a nós no nosso bem-estar? Será que este crescimento pode continuar? Há soluções. E as soluções são estas. São estas. Desenvolvimento sustentável. Pronto, tudo agora que se faz é desenvolvimento sustentável. Não há ninguém neste país que tenha uma empresa que não diga eu faço isto, é desenvolvimento sustentável. Não há ninguém. Mas se vamos lá ver o que é que eles consideram sustentável. Depois, economia circular. A economia circular é o remédio santo para resolver o problema dos plásticos. Ou seja, tudo o que é plásticos são reaproveitados. Já veremos mais à frente o que é. Transição ambiental. Sim senhora. Então, a transição ambiental, nós estamos todos a pensar que vamos todos mudar progressivamente de uma situação grave para outra menos grave, fazendo uma transição ambiental. E criamos para isso soluções que têm a ver com novas tecnologias, têm a ver com a inteligência artificial, têm a ver com tudo aquilo que nós temos à nossa mão para poder encontrar soluções de transição ambiental e transição energética, que é outro palavrão que toda a gente ouve, transição energética. Mas o que é de facto a transição energética? A transição energética não passa de sabermos já que os resíduos, os fósseis, os combustíveis fósseis, estão praticamente condenados à sua exploração permanente. E que, segundo aqueles que estudam estas matérias, a partir de 2060 já não seria viável a exploração de combustíveis fósseis. Então, se não é viável a exploração de combustíveis fósseis, temos que arranjar outras alternativas para ter o nosso combustível. E aí, a transição energética, que é outra grande palavra que eu já falarei com mais detalhe à frente. As novas tecnologias, pois tudo bem, há dezenas e milhares de coisas novas, em novas tecnologias, mas se nós formos a ver, elas não mudam nada ao paradigma. É para uma empresa ganhar mais umas coroas, porque criou mais um picha velho qualquer. Olha, estas porcarias, novas tecnologias, está cheio de novas tecnologias, mas isto está a mudar alguma coisa? Não. E como isto há muitas outras coisas. E a inteligência artificial, toda a gente também fala na inteligência artificial. Eu, pessoalmente, não sei o que é que a inteligência artificial nos vai trazer, mas tenho algumas apreensões muito sérias. Mas isso talvez seja porque eu sou um homem de outra geração e não estou a compreender bem o assunto. Mas, continuando aqui, portanto, eu queria vos mostrar, eu há bocadinho disse atrás, que nesta cena toda da acidificação dos oceanos, da mudança de salinidades, de tudo isso, desses parâmetros oceanográficos, há o zooplâncton que é afetado. Este zooplâncton é, de facto, a base da pirâmide alimentar. É destes animaizinhos que se alimentam, por exemplo, as baleias, e depois daí os peixinhos maiores, a sardinha, o carapau, e depois os outros alimentos do carapau. Portanto, há uma pirâmide, e é a partir desta base, deste zooplâncton, que é super frágil e que está em causa pelo facto de os oceanos estarem a acidificar, a aumentar a temperatura, a diminuir a salinidade, etc, etc, etc. E estes dados são dados concretos. Só para vos dar uma pequena ideia, a das Nações Unidas declarou que desde 1970, 60% da biodiversidade desapareceu. 60% da biodiversidade desapareceu. Isto são dados das Nações Unidas, não são meus. Ora, isto já não é recente, esta informação já é de 2019. Portanto, se calhar de lá para cá já houve mais uma quantidade enorme de espécies que foram à vida, foram passear, não é? E porquê que isto tudo acontece? Também porque, e reparem, esta imagem é uma imagem do Ártico. Eu tinha um amigo, coitado,
está muito doente, e que me dizia, nas conferências em que participou comigo, dizia: o Ártico é o canário dos mineiros. Quando o Ártico começa a dar sinal, o melhor que a gente tem a fazer é preocupar-se seriamente com o que está a acontecer e não fechar os olhos. É como o canário na mina, quando ele cai para o lado, o melhor nas minas de carvão, quando isso acontecia, era sair da mina a correr, porque senão se calhar éramos mortos por uma explosão dentro da mina. Pois bem, esta imagem que vocês aqui têm a ver, é uma imagem satélite, tem uma linha amarela que eram os contornos que deveria ter a calote polar nesta data, que é setembro de 2012. O Ártico, em 16 de setembro de 2012, e isto não parou de aumentar, tinha perdido cerca de 50% da sua calote gelada. Há 3 anos atrás, pela primeira vez no inverno, há um navio que passa ao Ártico, um cargueiro que passa ao Ártico, sem quebra-gelos. A espessura da calote é de tal forma fina que já se passa. Aquilo que se pensa é que até 2080, até ao fim do século, digamos assim, isto desaparecerá, se nós não invertermos a tendência. Isto e a Groenlândia. A Groenlândia tem 3 km de altura de gelo no meio do continente, no meio da Groenlândia. A velocidade a que está tudo isto a desaparecer é absolutamente espantosa. Assusta. E, portanto, ela está a acontecer isto, como eu dizia, porque o nosso vírus continua. E reparem, eu há bocado falei-vos do metano. Isto que vocês veem aqui é a Sibéria, o norte da Rússia. Tem ali uma povoação que se chama Pivik, que é o Centro de Estudos de Investigação da Sibéria. Aquelas manchas em azul são metano. O metano, que é 23 vezes mais nocivo em termos de efeito estufa que o dióxido de carbono. Metano este não é integrado nos cálculos da Comissão Intergovernamental. Não tocam no metano. É como se não existisse o metano. No entanto, as terras geladas da Sibéria estão a descongelar. E quando elas descongelam, chama-se isto permafrost, é um palavrão, elas libertam dióxido de carbono e grandes quantidades de metano. E sem falar nos milhões de bactérias e de vírus que também vêm nessas diluviões, digamos assim, de lama e que são despejados diretamente no Ártico e que ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. Por outro lado, se vocês pensarem que aqueles trilhões, milhões de metros cúbicos de água do gelo que derrete vem por aí abaixo, não podemos pensar que essas milhões de toneladas de água doce não vai alterar profundamente a morfologia oceanográfica do hemisfério norte. É evidente que sim. E é por isso mesmo também a salinidade e as correntes oceânicas. Ora, se há uma contracorrente que tem a ver com essa água doce que vem por aí abaixo, ela está a contrariar a circulação natural das correntes oceânicas existentes no hemisfério norte. E, portanto, essa contrariedade, os cientistas são muito prudentes em fazer afirmações, mas o que é um facto é que já se fala que essas correntes já desaceleraram 25%. Eu não tenho dados concretos, mas já li artigos em que cientistas diziam isso. Será verdade, será mentira, mas certamente há qualquer coisa. É a prova provada, é aquilo que nós assistimos aqui no Atlântico Norte. Eu posso-vos dizer, nesta viagem que fiz, assistimos a um fenómeno aqui no Atlântico Norte que eu nunca tinha visto. Um anticiclone dos Açores está ao norte dos Açores e a sua dimensão vai desde a Islândia ao Equador e desde a Península Ibérica até às Caraíbas. Uma coisa gigantesca. E no meio deste anticiclone gigantesco começam a surgir, aqui e ali além, centros de baixas pressões, miniciclones. Isto não acontece assim, não é assim. E está estacionário, e portanto ele cria estas situações que vocês aqui estão a assistir, um calor exagerado. O Atlântico, ainda agora disseram na televisão, ontem, teve o ano passado o ano mais quente de sempre
de que há memória e registro. Foi o ano passado. Também eu vi agora na televisão, eu não fui procurar pesquisar, portanto não foi pela televisão que eu estou a falar, que a Europa está a aumentar a temperatura 2 vezes mais do que o resto do planeta. Mas não me surpreende isto, e não me surpreende, e já à frente vão verificar que isto não me surpreende. Olha, isto é uma imagem curiosa do metano no Ártico, que eles fazem um furinho e podem assar uma vaca ali, ou um coelho, porque faz isto, o efeito do gás é este. Há uma coisa que eu queria também falar, para que percebam um bocado o mecanismo disto. Existe na Terra, existe no Polo Norte, a 80 km a norte do Polo Norte, uma circulação de ventos muito fria, que chama-se o vórtex polar. Ora bem, por ação do aumento de temperatura, essa circulação gera, nas latitudes mais baixas, aquilo que é chamado o jet stream. Quando a temperatura aumenta, o jet stream baixa em latitude. E o que é que isso tem como consequências? 2 consequências. Invernos com temperaturas polares no sul dos Estados Unidos, mais que polares no Canadá, temperaturas em Nova Iorque, neve no México. Portanto, são este jet stream que baixa em latitude. Por outro lado, também vai gerar invernos mais frios na Europa. E outra coisa, é que a circulação sendo feita cá por baixo, assim, em ondulações, ela muito mais baixa, é feita à latitude da Península Ibérica. E, portanto, as depressões, e eu vi isso agora nesta viagem, os centros depressionários que normalmente se formam na costa dos Estados Unidos e que iam lentamente para Nordeste, e eles iam por aí acima, perdiam força, e iam enfiar-se junto da Islândia e da da Inglaterra, e iam morrer na costa da Noruega. Os centros depressionários estão a ser empurrados na latitude de Portugal e vêm desembocar aos Açores, à costa da Península Ibérica. Depressões é maus tempos, mas isto é verdade também para os ciclones. E porquê que é verdade para os ciclones? Porque os ciclones têm nas águas quentes a sua autoestrada preferida. E quando eles se formam lá embaixo, no Golfo do México, ou ao sul de Cabo Verde, já começam a formar-se muito antes do que era habitual. Já houve agora um comunicado dos meteorologistas franceses para as suas frotas a dizer a época ciclónica começa a partir do dia 15 de março. Maio, 15 de maio. Começava só em junho. Agora já é antes. E porquê? Porque as águas aqueceram brutalmente. Porque há este jet stream. Aquilo que nós assistimos aqui na nossa costa, que é estas temperaturas, não quer dizer que daqui a 2 ou 3 dias não esteja a chover, que Deus mandou. E se calhar está frio para burro, porque estas circulações assim, estas ondulações, provocam estas mutações todas permanentes, o que cria problemas gravíssimos para a agricultura. Cria problemas graves para a gestão dos esgotos e a gestão ambiental da agricultura e não só, de nós próprios. Olha, das cidades têm que ter redes de esgotos para absorver as grandes enxurradas. Eu tenho agora aqui no slide a seguir uma imagem que mostra exatamente o efeito do vórtex polar alargado, e ele vem desde aqui a zona, praticamente isto é a costa dos Estados Unidos, e ele vem até à Península Ibérica. Portanto, tudo isto é massas de ar frio. Lá está a tal ondulação, estas ondulações, isto está permanentemente a mudar e, portanto, isto tem impacto brutal na climatologia do hemisfério norte. E nas tais, também já ouviram falar muito na televisão, nos fenómenos extremos, evidentemente. E falando em fenómenos extremos, temos aqui o exemplo de fenómenos extremos que eram raros, mas que há 2 anos aconteceram, e este ano já aconteceu. Isto são 3 ciclones que chegaram aos Açores, e um deles chegou à costa portuguesa, chegou à Figueira da Foz. Este ano, agora, em junho, quando os nossos barcos estavam a chegar ao Faial, tiveram que aportar ao Faial com um ciclone em cima. Agora, isto é nunca visto. Nunca visto. De vez em quando havia, mas assim não. E, portanto, está a acontecer cada vez mais. Eu não falei ainda, também, é o aumento da temperatura. O aumento do nível das águas.
Exatamente, este jet stream que vem de oeste para leste, ele empurra, digamos, faz com que o nível da água do mar suba. E sobe cada vez mais, não só por isso, mas também pelo fenómeno que não parou, não para de aumentar, que é o degelo das altas latitudes. Ok? Estes dois gráficos, este e o seguinte, é só para terem uma percepção muito ligeira da gravidade da situação. O primeiro é o aumento da temperatura entre 2000 e 2020. Vocês reparem, em 2000 estava tudo ainda amarelinho. E em 2020, a zona da China, a zona do Norte, a zona da Europa já está a encarnado ou a castanho escuro. Isto são no espaço de 20 anos. 20 anos. Isto tem muito a ver com o desenvolvimento, com a poluição atmosférica. A poluição atmosférica provoca isto. Isto em 20 anos. Daqui a 20, 30, 40, como é? Mais este tem a ver com... é um registro de uma altitude entre uma milha, ponto 9, e 8 milhas, ou seja, 3,4 km de altura e 14 km de altura. E o que é que isto dá? Isto dá a concentração de dióxido de carbono. E reparem, do amarelinho clarinho, isto é uma coisa há 10 anos. Do amarelinho clarinho passamos a um laranja carregado. Mas, reparem ali, na zona da China, já não é laranja, já é quase vermelho. Exatamente por isto. O desenvolvimento económico, o seu crescimento industrial e em todas as áreas tem como consequências diretas isto. Portanto, não me estranha nada quando dizem a Europa está a aumentar a temperatura 2 vezes mais rápido que o resto do mundo. Então é normal. A Europa tem muito mais atividade industrial, está numa onda de crescimento permanente, portanto, obviamente, isto tem que acontecer. E agora, o aumento de temperatura dos oceanos, o aumento de temperatura, desculpem, os cenários, reparem, cenários otimistas, isto é produzido pelo tal Comitê Intergovernamental. Em 2060, se a temperatura aumentasse só 2 graus centígrados, acabaram de dizer há pouco mais de um mês que aquela meta do 1,5 grau estava mais que ultrapassada. E a meta dos 2 graus provavelmente também. 2 graus de aumento de temperatura médio no planeta. O que significa que há regiões que aumentam muito mais que 2 graus e outras menos que 2. Não é uniforme. Não é uniforme. Então, Lisboa terá um clima idêntico ao de Casablanca, até 2060. Eu acrescento a isto que os mesmos cientistas dizem que haverá, até essa altura, cerca de 100 dias por ano, com temperaturas acima dos 30 graus. Imaginem a consequência disto, o impacto disto em termos ambientais, em termos de agricultura, em termos de incêndios, em termos de recursos hídricos, etc, etc, etc. As águas do mar terão subido no mínimo 30 centímetros. Por cada centímetro que elas sobem, há milhões de seres humanos que têm que ser deslocalizados. Milhões. Mas, preveem os cientistas, se nós formos confrontados com a situação mais dramática, que é um aumento de temperatura da ordem dos 2,5 a 4 graus no fim do século, as águas irão subir entre 3 e 5 metros. Imaginem isto, eu vou-vos dar uns gráficos à frente para ficarem... Não são gráficos feitos por mim, são gráficos da Comissão Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. O PIB dos países haveria cerca de 150 a 200 milhões de refugiados climáticos. O PIB dos países será severamente afetado. Porquê? Reparem, o que é o aeroporto que vai ser construído no Montijo, de repente as águas sobem e ele fica debaixo de água. Tem que se fazer um dique, tem que se proteger qualquer coisa. A Holanda fica toda debaixo de água. A Bélgica fica toda debaixo de água. Etc, etc, etc. Isto está a acontecer. Os conflitos armados multiplicar-se-ão no mundo. Evidente, a fome e a miséria vão aumentar de uma forma colossal. Provocados pela falta de água, também. Que é um dos dramas que a gente quase que não fala. É quase tabu falar na água neste país. E é tão tabu que não há neste momento, neste país, nenhum desanalizador. Não há.
Estamos a discutir futebol e campeonatos do mundo, mas não se fala em desalinizadores. Mas o que é isto? Então temos o Alentejo a desertificar, o gado no Alentejo não tem água para beber e nós não falamos em desalinizadores? Falamos em aeroportos e em jogadas mirabolantes? Onde é que estamos? Estamos no mundo real ou no mundo de ficção científica? Eu acho que estou no mundo de ficção científica. Os mosquitos, como a malária, o dengue, a zika, a febre do Nilo, estarão espalhados no nosso país de norte a sul. A gente cria-lhes as condiçõezinhas, abre-lhes a porta e temos aí o Covid em forma de mosquitos de toda a ordem. Eles estão aqui, já cá estão, já existem, já começam a aparecer. O aumento da criminalidade, é evidente. Não, isso não é mistério, não é? Agora reparem, o mesmo painel diz o seguinte: cenários com base no relatório apresentado à Cimeira da Ação Climática das Nações Unidas, com um aumento apenas de 2 graus centígrados. Apenas 2 graus centígrados. 280 milhões de pessoas deslocadas devido ao aumento do nível das águas. Megacidades serão atingidas por supertempestades já em 2050. Em 2100, o aumento de 100 para 1000 vezes dos danos causados por inundações. 30 a 99% do permafrost, aquilo que eu falei há bocadinho, derrete e milhares de milhões de toneladas de CO2 e metano serão libertadas. No nosso país, isto será refletido na seca, incêndios devastadores e regiões costeiras afetadas pela subida do nível das águas dos mares e a escassez crescente de água potável. Devido ao aumento de temperatura e da acidificação dos oceanos, os corais é certo que desaparecerão. E nos corais temos cerca de 1/4 das espécies marinhas. É o habitat, é a maternidade de 1/4 das espécies marinhas. Ameaça de extinção de 1 milhão de espécies. Relatório de 145 especialistas de 50 países. Devido ao degelo, as alterações das correntes podem afetar fatalmente o ecossistema do peixe e, certamente, o clima do planeta. A Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos declara que a acidez oceânica subiu 30% nos últimos 200 anos, devido à absorção do dióxido de carbono, mas que deverá crescer até 150% até ao final do século XXI. O pH das águas é o mais baixo dos últimos 20 milhões de anos. Isto são números, e não são números inventados, são números reais. Esta é a situação real da doença dos oceanos. E agora reparem, Lisboa, no fim do século, com os 2 graus de temperatura ou 3, a margem sul, vejam o que é que acontece ali à margem sul. Isto é tudo margem sul. É onde se quer fazer o aeroporto. Vai ficar debaixo de água. Quantas pessoas têm que sair dali? O que é preciso evitar? Como é que se vai evitar isto? A seguir, Peniche, a minha terra de Peniche. A minha terra de Peniche já foi ilha. Já foi outras coisas. Mas, no fim do século, provavelmente será, de novo, ilha. E agora, só o Algarve, o nosso querido Algarve, o nosso maravilhoso Algarve, as rias, as ilhas todas, vai tudo à vida. E depois aquelas praias que têm 20 metros ou 30 metros de comprimento, vai tudo à vida também. Portanto, está aqui o efeito em casa do aumento das temperaturas. Agora, eu queria falar um bocado do plástico. Também, em cada ano, os oceanos são contaminados com 13 milhões de toneladas de plástico, matando 100 mil espécies marinhas, é o que dizem as Nações Unidas. A produção mundial é 10 toneladas por segundo. São usados 500 mil milhões de sacos de plástico por ano. 500 mil milhões. Mas o plástico não são os sacos de plástico. Nós, quando falamos em plástico, associamos ao saco de plástico. Mas não é isso. E já vou dizer o que é. Prevê-se que a produção de plástico, a nível global, triplique até 2060. Triplique até 2060. Porquê é que triplica? Porque o nosso crescimento vai provocar isso.
Nós, ao crescermos, vamos precisar de mais plástico, cada vez mais. Portanto, vai triplicar. Apesar do tal esquema da economia circular. Foram produzidas 450 milhões de toneladas de plástico em 2020. As estimativas apontam para 1,2 milhões em 2060. 1,2 mil milhões. 1.000 milhões, desculpa. Agora reparem, o plástico é fabricado a partir do petróleo, do gás natural e do carvão. Tudo combustíveis que nós temos aí, em vias de extinção. As centrais de carvão estão a ser proibidas, os combustíveis fósseis, o petróleo, tudo aponta para que no meio do século ele não seja tão acessível como é agora, porque o custo de sua exploração vai ser de tal forma elevado, devido às próprias características e profundidade, que a sua comercialização e exploração é quase inacessível ao comum dos mortais. Mas é preciso ver, e isto é que me chamou muita atenção, o primeiro plástico que foi descoberto foi em 1832. E em 1839 foi a primeira transformação, foi a vulcanização da borracha. Os carros começaram a ter rodas, pneus. Mas depois reparem na verdadeira revolução, começou em 1907, que é assim. Em 1907 descobriram a bakelite. Em 1932 descobriram o poliéster. Em 1933 descobriram o PVC. Em 1938 o nylon. Em 1939 o poliuretano. Em 1941 o teflon. E em 1943 o silicone. Ou seja, nestes últimos 70 anos nós conseguimos todos estes milagres para o nosso conforto e bem-estar, sem pensar no nosso planeta, no nosso habitat natural. E agora andamos ao tio, ao bem, o que é que vamos fazer aos plásticos? E andam aí milhares de pessoas nas praias, de rabinho para o ar, ainda bem, a apanhar plásticos, convencidos que estão a resolver o problema do plástico. O problema do plástico é muito mais profundo do que andar a apanhar plásticos na praia. O problema do plástico é um problema geracional, é um problema social, da forma como nós estamos a viver. Não é sustentável a nossa forma de vida. Não podemos continuar a viver assim. Reparem, isto é o que eles chamam de economia circular. A economia circular diz que vamos às garrafas, reciclamos as garrafas, mas em 2022 a reciclagem em Portugal era apenas de 21%. E o resto? Na Europa é de 11,7%. No entanto, há países na Europa, como a Bélgica, que reciclam 50% de todos os resíduos. No Brasil, os plásticos são reciclados só de 3%. E na maioria dos países nem separação de plásticos se faz. Eu estive em Cabo Verde, estão-se a construir hotéis à beira da praia, mas não há estruturas nenhumas para reciclar os materiais. Mas quem diz Cabo Verde diz as Caraíbas, diz a Guiana Francesa, diz todos os sítios para lá em Europa. E a gente está aqui todos instalados pensando que a Europa está dentro de uma redoma de vidro como se fosse uma santinha com uma redoma a protesto. Não é. É mentira. A Europa está completamente disposta. E nós, no mundo, somos aqueles que temos mais condições, pelo nosso bem-estar, pela nossa forma de vida, de mudar paradigmas. Reparem só este gráfico. Este gráfico é o gráfico da evolução da produção dos plásticos, que aumentam 66% da produção global dos plásticos, ocorreu entre 2000 e 2015. E agora, a partir de 2020 para a frente, ele sobe lá para cima. Vejam, 1.200.000 milhões de toneladas de plástico. Porquê é que o plástico... Então, se a gente está com economia circular, toda a gente está preocupada com o plástico continua a subir. Então, como é que é? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. O que é que não bate certo? O que é que não bate certo? A nossa, e há bocado disse, e muito bem, o nosso comportamento, os nossos valores em termos de bem-estar e de esquema de vida não são sustentáveis. Porque não se pode crescer ao limite, não se pode crescer economicamente ao limite, não é possível, não há recursos suficientes para alimentar esse crescimento
E também, em termos ambientais, não há possibilidade que o planeta suporte essa dita carga, quando ele já dá estes sinais todos. E estamos outra vez no caso do mineiro, do canário do mineiro. Eu ontem, a gente perguntou o que é que vamos fazer. É o governo que vai fazer? Não, os governos não fazem. Os governos encontram soluções temporais para nos acalmarem. Porque reparem neste pormenor. Isto aqui, esta mancha é no Pacífico. Esta mancha é uma mancha de plásticos no Pacífico que é vista do ar. Tem 1.600.000 toneladas, quilómetros quadrados de plástico. São visíveis. Plástico é o grande plástico, não é o pequenino plástico. E quando se fala aqui em plástico, não se fala do saco de plástico. Fala-se das redes de pesca, dos flutuadores de pesca, fala-se de tudo aquilo que o Luís pôs ali nos vidros ali das janelas. Aquilo é que é o lixo do plástico, que está numa área de 1.600.000 quilómetros quadrados, que é 17 vezes superior à área de Portugal. E depois vamos para a praia apanhar plástico para resolver este problema. Mas estamos a brincar, ok? É ridículo. E isso é alimentado pelos políticos. Como é que é possível? A produção mundial é 4.000 milhões de toneladas. A produção da Europa é 1,8 milhões de toneladas. Apenas 20% é reciclado. Nisto tudo. O resto é isto. O resto é isto. Na Indonésia. Porquê? Porque aí se junta uma série de correntes e todos os distritos são para lá, ou muitos são para lá arrastados. É isto. Muito bem, eu vou terminar e vou dizer assim, o que é que temos como grandes barreiras à nossa frente? Quais são os nossos desafios? Primeiro, o desconhecimento. Nós pensamos que já sabemos tudo, não sabemos que as temperaturas estão a aumentar, que vai haver fenómenos extremos, mas desconhecemos tudo o resto. Não conseguimos calcular a medida daquilo que é preciso. Eu ia dizer, ainda ontem fui a Lolé com o meu amigo Rui e parámos num desses estaminés da beira da estrada para beber o café e beber uma água, e o Rui chega ao pé de mim e a garrafinha de água que ele tinha era de Evian, era francesa. E era de onde? De onde é que era a garrafa de água? Hã? Era Evian, não era? Bom. Os outros estavam lá dentro, era Evian. E eu pergunto assim, então, mas que necessidade temos nós de ter água francesa nos nossos estabelecimentos? Alguém é mais feliz por beber água francesa? Alguém é mais feliz por comer um fruto que vem de um cu de Judas do outro lado do mundo, fora da época? É isso que faz a nossa felicidade. Não somos capazes de mudar isso. Somos, porque somos nós que temos que mudar. Mas temos que ter o conhecimento do que é ter um comportamento ambientalmente sustentável. Cada um de nós, e na nossa prática, contra mim falo, estamos a fazer coisas agora não é plástico, por acaso, felizmente é coisa. Mas fazemos isso todos os dias. E porquê é que fazemos e porquê é que continua a haver? Porque nós somos o mercado. E se o mercado continua a absorver, o mercado não muda. Continua a fornecer. Não é verdade? Nós é que fazemos... As televisões criam-nos os apetites, com a sociedade de consumo em peso. E depois nós vamos às lojas e compramos o que vemos na televisão. Porreiros, nem pensamos. E é esta a mecânica que envolve o mundo. Quer aqui, quer no Japão, quer na China, quer em qualquer lado. A comunicação, a divulgação da comunicação, que é, vocês reparam, em 2018 não se falava de plásticos. Houve um navio francês que fez um levantamento dos plásticos no Mediterrâneo e chegou à conclusão que havia 200.000 toneladas de microplásticos no Mediterrâneo. E a partir daí publica o artigo da Science e a partir daí há uma explosão de toda a gente alarmada com os plásticos. E agora fala-se do aumento da temperatura e de repente as televisões portuguesas, ainda bem que o fazem, eu não critico que o fazem, eu acho que fazem, simplesmente o que é muito acaba por valorizar e banalizar. A certa altura as pessoas já não ligam o PEVA, é mais uma coisa, muda.
É como a guerra. Agora há uma guerra, mas muda. Agora não, porque agora, como aconteceu esta coisa lá, vai tudo ver qual é a telenovela a seguir. Mas a banalização das informações tem um efeito altamente contraproducente naquilo que se pretende. E, portanto, é preciso um trabalho diário, permanente, junto dos nossos filhos, dos nossos amigos, para eles não dormirem sobre o assunto, porque o assunto é extremamente grave. A resolução possível é apenas possível à escala global. Mas aqui temos uma coisa gravíssima. É a pobreza e os recursos. Eu estive no Rio de Janeiro, que achei uma cidade encantadora. Tenho ali o meu amigo Almirante Gamboa. A gente chega ao Rio de Janeiro. É uma cidade que tem 10 milhões, talvez 10 milhões de pessoas, tanto como Portugal. Depois tem 2 milhões que vivem bem. E depois tem os mais 7 ou 8 que vivem como marginais, traficando droga, assaltando, fazendo montes de coisas porque têm que sobreviver. Agora vamos lá dizer, essa gente que se tem que preocupar com o ambiente. Ou vamos dizer aos indianos que se têm que preocupar com o ambiente, que eles estão a morrer à fome nas ruas. Ou aos homens do Bangladesh. Nós aqui quando foi o Covid, se me dissessem a mim que íamos todos ficar em casa com medo de morrer, dizer, vocês estão a brincar. Mas a verdade é que ficámos todos em casa fechados com medo de morrer. Porque nos caiu o céu em cima da cabeça. E qual é o próximo a cair em cima da cabeça? É que vai acontecer isto sem... Eu não sou aqui o anjo do drama. Não é esse o caso. É que estas coisas vão acontecer... Não é a nós, provavelmente. Eu tenho 71 anos, daqui a mais pouco tempo estou a fazer tijolo. Mas eu tenho um neto que tem 12 anos. Eu tenho um neto que tem 12 anos e tenho uma neta com 18 anos. Como é que é? Mas o que é que a gente vai dar aos nossos netos? Eles não estão minimamente preparados para viver numa sociedade de desafio em que o paradigma tem forçosamente que mudar para eles poderem continuar a respirar. E, portanto, deixemos de demagogias, porque isso não serve. Únicas pessoas que podem mudar somos nós à escala global. Tem que haver campanhas e campanhas e campanhas e campanhas para as pessoas perceberem que têm que mudar a sua forma de viver, que o sistema do consumo, e mais consumo, e mais consumo, e mais consumo, acabou, chegou ao fim da época, acabou. Temos que encontrar outra em que ainda há bocado dizia, eu era felicíssimo a andar a jogar ao Berlinde e com o arquinho e a jogar às damas. Agora os jovens têm estas porcarias e os telemóveis nem sequer se comunicam uns com os outros. Eu tive a minha neta em minha casa uma semana, não falou comigo, porque estava sempre agarrado ao telemóvel e não havia há um ano. Então é isto, é os jovens que a gente está a criar. É isto que a gente quer. Portanto, eu já me estou ali a dizer que eu tenho que cortar. Portanto, o crescimento do número de seres humanos do planeta, já falei, os recursos à água e à energia, é evidente. A transição energética, as novas tecnologias, a rapidez e a capacidade de resposta, tudo isso são elementos que nos falam todos os dias. Mas, reparem, à volta disto há uma grande dose de utopia e de hipocrisia. Falo que são as máquinas, são de facto as máscaras da urgência e da mudança de paradigma. Eu dou-vos só um exemplo. Não vou entrar por aí fora. Os automóveis elétricos. Os automóveis elétricos têm a ver com o facto de que provavelmente vai haver uma crise energética de combustíveis para os automóveis. Então criou-se, mas não, os automóveis elétricos é para a sustentabilidade do planeta, para não se produzir dióxido de carbono. Mas, entretanto, o automóvel elétrico é exportado para a África e para a América Latina. Então o que é que se chama isto? É hipocrisia? Ou o que é que a gente chama isto? E os detritos de todas estas... Olha, as pás das eólicas não são recicláveis. Na Alemanha há uma extensão imensa com essas pás lá, porque não sabem quando fazer com elas. As baterias de lítio, problemas também. Os painéis solares, problemas também. Quer dizer, todas as alternativas que temos encontrado, como alternativas de não poluição do dióxido de carbono, finalmente elas vão poluir de outra maneira. E não vão resolver o problema. Portanto, eu vou acabar aqui.
Vou só, para não ir tristes para casa, já me estão ali a fazer sinal, eu quero só dizer aquilo que uma ambientalista disse no COP. Uma parte crucial da luta pela justiça climática é a alegria, o amor, a solidariedade, a construção da comunidade. Este é o mundo pelo qual lutamos, um mundo onde possamos dançar, partilhar culturas, cantar e estar juntos. Um mundo onde sejamos livres para ser felizes. Muito obrigado e desculpem ser um chato. Muito obrigado, Zé. Foi um momento muito importante. Tivemos aqui uma visão que, infelizmente, me parece que não é um filme, não é um filme daqueles que nós vamos ao cinema ver e que saímos lá um pouco incomodados porque é um filme de terror, mas aqui assim há realmente matéria para nós ficarmos bastante preocupados. Eu não vou falar muito sobre aquilo que estamos aqui assim a fazer agora, porque os meus trabalhos falarão por eles. A minha vida dedicada à arte acaba por se confundir com a própria arte e aqui estamos a entrar numa espécie de contradição, porque a vida é só uma, ela manifesta-se de uma determinada maneira e a mim manifestou-se tirando partido daquilo que a arte tem para me oferecer. E eu, aquilo tudo que foi dito aqui hoje, em todos os níveis, tenho encontrado forma de me pacificar utilizando a paleta, os pincéis e as telas. Normalmente aquilo que eu não sei é o que me estimula. Portanto, eu nunca serei um ilustrador, nunca serei um indivíduo que trabalha a fazer paisagens, porque essas partes não me estimulam. Aquilo que me estimula é aquilo que eu não sei. E quando eu tenho dúvidas, faço um quadro. E é aí que eu apaziguo um pouco todas essas situações que estão efervescentes na minha vida. O meu querido Lima de Freitas e o Almada Negreiros são pessoas que tiveram já muito a ver com a minha formação em termos daquilo que eu acho que é o essencial. E uma das coisas que eu sempre disse foi que nós não podemos esquecermos da profundidade do oceano quando estamos a boiar. Porque se o fizermos, só estamos a ver uma parte. E realmente o oceano tem uma determinada profundidade e é por aí que alguns de nós se preocupam. O que eu gostaria agora de vos dizer é que esta exposição só aconteceu por uma sinergia de várias pessoas que participaram nela, e nomeadamente a curadoria que é feita pela minha amiga Conceição Vieira Coelho, que já se habituou a ser a minha outra asa, como ela disse ainda há bocado, não é? Nós só temos uma asa no corpo, a outra será da pessoa que está connosco, que nos ajuda a transpor obstáculos e a saltar para outros patamares. E ela realmente tem sido a pessoa que me tem acompanhado nos últimos anos, porque acaba por também me pôr na terra em alguns aspectos, uma vez que eu estou sempre nos anéis de Saturno, como diz a minha mulher, e ela traz-me novamente à terra. E é muito bom que assim seja, eu estou muito agradecido que ela aqui esteja hoje também entre nós, assim como o seu marido, meu colega, e curiosamente aqui assim dentro de todos os nossos amigos, são quase todos da Marinha Mercante, vejam bem. Nós fizemos o curso já há umas décadasitas, não é? E hoje, pelo menos aqui assim, nesta sala, temos 3 pessoas da mesma turma, não é? Vejam bem que é uma coisa engraçadíssima, ou seja, já nos conhecemos há mais de meia dúzia de anos. Pronto. Qualquer das maneiras, aquilo que eu gostaria mesmo que vocês fizessem era agradecer na sua maneira de estar, como é lógico, mas nós não temos aqui as pessoas todas, àqueles que proporcionaram isto tudo. Temos aqui entre nós também 2 pessoas que são fantásticas, que é o Hugo. O António não está aqui assim, mas ele contribuiu também, através da editora Espiral, para produzirem um vídeo que estará lá em cima sobre o making-of de uma das peças relacionadas com a temática, o que é uma coisa que eu acho que é sempre agradável para as pessoas verem, além da própria divulgação, porque ele tem a capacidade, devido à nossa escala etária, de se o permitir,
de saber mexer nestas coisas todas e, como viram, se não fosse ele, às vezes nós estávamos ainda a falar daquilo que queremos. Não é? Há também outras pessoas que contribuíram em grande parte para o sucesso desta exposição. Uma delas é o João Janita. O João Janita é um indivíduo que domina, portanto, todas as situações de luz e de som da maior parte das manifestações, tanto de congressos como até musicais deste país. E, portanto, eu, ao dizer-lhe aquilo que gostaria que acontecesse na sala que eu vos convido a visitar agora, que acabamos esta palestra, é da sua responsabilidade. Ele teve a capacidade de interpretar aquilo que eu tinha na minha cabeça e traduziu-a da forma como vão ver. Eu não sou tão otimista como o meu colega Zé. Eu acho que isto vai acabar mal, infelizmente. Eu não sou capaz de estar sossegado sabendo o que é que está a acontecer. Não é? Eu podia estar a pintar algo extremamente comercial, eu podia ter feito os meus templários com elmo, com cotas, a fazer aquelas coisas lá de gente, muito agradáveis, e acham que os templários eram, mas este não é o meu tipo de ação. Portanto, a minha pintura é uma pintura que tenta que o espectador raciocine. Muitas vezes até dizem que eu devia ter legendas nos meus quadros, mas eu acho que os nomes às vezes permitem que as pessoas descodifiquem, se quiserem, também ninguém é obrigado a isso, aquilo que eles encerram. E a partir daí, portanto, este núcleo de pessoas, inclusive aqui assim do próprio convento, que acreditou desde o primeiro momento que eu podia fazer aqui uma exposição, que é algo que me surpreendeu, porque não há dúvida nenhuma que utilizar património mundial para se fazer uma coisa como vocês vão ver agora, não é para todos. Não é? E eu, portanto, estou eternamente agradecido e acho que esta mensagem, devido ao facto de nós estarmos num local onde eu hoje perguntei ao Rui quantas pessoas é que visitam diariamente deste convento, e são milhares. Não é? Portanto, eu estou algo surpreendido com esse fluxo de pessoas que poderão, de alguma forma, indiretamente, sem saberem bem nem como nem porquê, depararem-se com esta exposição meio ambientalista, meio espiritual, porque essa parte, ao contrário do Zé, eu estive na Marinha, mas ainda me despertou mais a minha espiritualidade, não a religiosidade. Eu não sou religioso, mas sou espiritual. E, portanto, acho que há um desígnio para eu ter uma consciência para estar hoje aqui a falar convosco. Se não fosse assim, eram os crocodilos, os náutilos ou outros animais que estão aqui há muito mais tempo do que nós na Terra, que se calhar estavam a fazer esta palestra. Portanto, se não são eles e somos nós, é porque nós temos algo que nos diferencia deles. Talvez seja a noção de futuro. E essa noção de futuro obriga-me a não pactuar com a indiferença e a não pactuar com o não ligar. Não. Isso era uma traição a mim próprio. Se eu não soubesse, tudo bem. Mas eu sei. E se eu sei, vou fazer o possível para que, ao sabê-lo, possa transmitir, através da minha humilde forma de estar, algo que as pessoas poderão meditar. E se assim for, eu já ficarei contente. Portanto, meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. Peço-vos que venham atrás de mim para a gente irmos agora ver a exposição e depois, pronto, vamos embora. E muito obrigado pela